Nesse exemplo 2.13 do livro do Castrucci, que é que está nos slides, nós temos a função de transferência no numerador s ao quadrado menos 2s mais 1 e no denominador s menos 2 que multiplica um polo múltiplo em s menos 1, ou seja, s mais 1 elevado ao quadrado. Eu já adiantei aqui, coloquei na forma de frações parciais. Aqui você tem A relacionado a S mais 2, B1 relacionado a S mais 1 ao quadrado, mais B2 relacionado a S mais 1. Uma dica é que você pode escrever, deve escrever da maior multiplicidade para menor multiplicidade, para que vocês possam se reorganizar melhor. Vou explicar o porquê. Com relação ao cálculo do A, então nós vamos ter o A calculado na raiz para S mais 2. Ou seja, nós vamos ter que eliminar S menos 2 no polinômio fs. Então, S menos 2 que multiplica f de S, no qual vou substituir a raiz em 2. Ou seja, vai ficar S ao quadrado mais 2 menos 2S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado na raiz de S mais 2. S igual a 2, o que dá um noveavos. Para B1, nós podemos adotar a mesma tática. Então, S para a raiz menos 1, o polo está localizado em menos 1, eu vou pegar ele na maior multiplicidade mesmo do polo, f de S para S igual a menos 1. Ou seja, vou escrever S ao quadrado menos 2S mais 1 sobre S menos 2. O que dará, então, menos 4 terços. Ótimo, perfeito. Agora vamos entender o B2. B2, eu não posso calcular S menos 1 para S, utilizando S mais 1, porque sobraria uma raiz aqui, porque eu cortaria apenas uma delas, e zeraria a equação, ou a constante. Então, dá errado. Isso acontece em alguns exercícios que vocês estão fazendo, por isso que dá, de alguma forma, der uma constante que vocês calculem e der zero, verifique seus cálculos e os procedimentos adotados. Dessa forma, então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar aquela formulazinha onde o BJ igual a 1 sobre J menos 1 fatorial, limite de S tendendo à raiz, da derivada de J menos 1 em relação a S, que multiplica a raiz em questão, o polo, de maior multiplicidade, multiplicado pela função f de S. Então, nesse caso aqui, eu vou adotar como J esse parâmetrozinho aqui, 2. Então, nesse caso, vamos ter 1 sobre 1 fatorial, limite de S tendendo a menos 1, da primeira derivada em relação a S. De quem? De S ao quadrado menos 2S mais 1 sobre S menos 2. Eu já cancelei o polo em S mais 1 ao quadrado. Bem, lembrando a derivada da divisão. Então, eu tenho FG, o numerador denominador, a derivada do numerador que multiplica pelo denominador, menos o numerador que multiplica pela derivada do denominador, o denominador ao quadrado. É isso que vamos aplicar aqui. Então, B2, calculado para S igual a menos 1, vai ser igual a limite de S tendendo a menos 1 dessa derivada. Que seria, então? Eu teria 2S menos 2, que multiplica o denominador, S menos 2, menos S ao quadrado menos 2S mais 1,
lembre-se de colocar sempre parênteses para não errar o sinal, que multiplica a derivada do denominador, que é igual a 1. Aqui no denominador, eu elevo ao quadrado. Precisa eu resolver essa quantidade aqui, fazer a multiplicação de polínômios? Não, apresente, substituam já a partir diretamente o polo. Então eu vou substituir aqui em menos 1. Esse resultado aqui dará 8 sobre 9. Portanto, f de s, agora fazendo as devidas substituições, daria 1/9 sobre 1s menos 2, menos 4/3 desse resultado aqui, que multiplica s mais 1 ao quadrado, mais 8 sobre 9 de 1 sobre s mais 1. Isso aqui portanto, ainda é a transformada de Laplace, só que apenas expandindo em suas frações parciais. Então a gente vai usar a tabela transformada de Laplace, que vai dar o seguinte. Eu vou usar duas aqui diferentes, observem. 1 sobre s mais a sua equivalente no tempo é exponencial de menos at. 1 sobre s mais a ao quadrado, ela tem seu equivalente, t, que multiplica menos at. O t é o tempo contínuo. Então, a transformada inversa de Laplace, ela se dará dessa maneira. 1/9, a constante não é alterada, exponencial de mais 2t, lembrando, se aqui é a, aqui fica menos a. Como aqui é menos 2, então s mais menos 2, justamente para dar isso aqui, então você substitui, isso aqui fica positivo. Cuidado no sinal, então. 4/3, aqui tenho essa relação, então eu vou lá e substituo o t exponencial de menos t, lembrando que o a é igual a 1. Mais 8 sobre 9 exponencial de menos t para t maior ou igual a 0. Algumas vezes vocês vão encontrar nas tabelas essas funções multiplicadas por u de t. O que isso quer dizer? Quer dizer que a função degrau, ela vai te dizer, ela te informa que ela existe a partir de t igual a 0. Ou seja, a maneira de você reescrever isso aqui. Então poderia ser tudo isso multiplicado por u de t, que estaria informando a mesma coisa. Uma outra maneira de vocês resolverem isso daí, ao invés de utilizar esse método que eu acabei de mostrar, é que vocês possam desenvolver esta equação aqui. Então, essa função frações parciais, mas apenas por manipulação algébrica. Ou seja, eu vou ter que resolver de fato esse equacionamento aqui. Então, s mais 1 ao quadrado, eu vou resolver essa expansão. Então, s menos 2 vai ter que cortar aqui, então fica a s mais 1 ao quadrado mais b1. Isso aqui dividido por s mais 1 fica s menos 2 mais b2, que multiplica isso aqui dividido pelo denominador, vai ficar s menos 2, s mais 1. Ou seja, eu vou ter que fazer, sim, e além disso igualar com o numerador da função f de s original. Aqui fazendo o desenvolvimento, eu não vou apresentar isso para vocês, mas fica s ao quadrado a1 mais b2 mais s2a1 mais b1 menos b2 menos o mais 1
menos 2B1, menos 2B2, eu vou igualar esses termos aqui. Então, o que é que vai dar? Vai dar uma relação que eu vou comparar cada termo de S ao quadrado com esse termo do numerador de f de S, o termo de S com o numerador de S, e esse termo aqui em S elevado a zero, com também o seu equivalente em f de S. Ou seja, vai ficar A1, ou A, na verdade, aqui não tem o A1, eu escrevi o A completo. A mais B2 igual a 1, 2A mais B1 menos B2 igual a menos 2, A menos 2B1 menos 2B2 igual a 1. Dessa forma, então, eu vou ter que resolver esse sistema de equações lineares, que vou obter os mesmos valores. A1 nono, B1 igual a menos 4 terços, B2 igual a 8 sobre 9. A partir daí, continuo o mesmo procedimento anterior.